Falando de forma mais geral, essa semana foi melhor que a anterior. Eu noto, assim, aquela semana anterior eu tava doente, então isso foi um fator que pesou mais. Mas essa semana eu consegui estudar melhor e consegui estudar mais, assim. Embora também tenha dia que eu não tenho estudado, tenha dia que eu não tenho estudado nada. Hoje, por exemplo, eu basicamente não estudei. Eu vou falar daqui a pouco do que eu estudei hoje. Mas semana passada tiveram uns 2, 3 dias que eu não estudei por causa de que eu fiquei doente. Essa semana também tiveram dias que eu não estudei, como eu disse. E foi assim por culpa minha mesmo, né? E nem foi de ficar doente nem nada. Eu acompanhei jogos da Copa, etc. Mas eu realmente deveria ter estudado. Também falando da semana anterior, uma coisa que eu falei é que eu tava dormindo bem mal, assim. Tava me atrapalhando e essa semana eu ainda tô dormindo mal. Eu tô gravando isso aqui 2 da manhã, 2h45, aliás. Mas eu noto que eu tô conseguindo aos poucos melhorar os meus horários de dormir. E outra coisa que eu tô tentando fazer, que é marcar melhor os horários que eu vou estudar. Eu tô tentando fazer isso, mas eu ainda não consegui. E assim, a minha ansiedade melhorou um pouco essa semana. Uma das marcas da ansiedade que eu tenho é ficar olhando muitas estatísticas do canal. Isso realmente atrapalha, assim, gera bastante ansiedade, inclusive é algo que é recomendado não fazer, obviamente. E outra coisa que me gera ansiedade também, e algo sobre o que eu planejo fazer um vídeo no futuro, é a pressa. É a pressa de eu tentar fazer uma prova e não conseguir rápido, tentar fazer exercício e não conseguir, e no meu caso, algo que é muito idiota, mas que eu faço, é pegar uma prova na internet, por exemplo, prova de cálculo, e me sentir realmente ansioso de não fazer ela na hora, assim. E não é como, eu tentei fazer a questão por 5 minutos e não consegui. É olhar a questão e não conseguir, e isso me gerar algum tipo de ansiedade e algo, obviamente, idiota e arrogante da minha parte. Então, esperar que eu vá conseguir assim, mas ainda assim me gera ansiedade. Então, partindo agora para algo mais específico, e agora eu vou falar de cálculo. Hoje, assim, eu tô gravando aqui 2h47 da manhã. Quando eu acordar, eu vou estudar, eu vou repassar a matéria daqui mais uma vez, e assim vai estar pronto o meu estudo do capítulo 11. Semana passada eu disse que eu tinha marcado alguns exercícios, semana passada retrasado, e assim, eu não consegui fazer todos, mas como vocês viram no canal, eu consegui fazer uma parte deles, e os que eu fiz eu já fiquei feliz. E agora eu vou pro capítulo 12, que é o capítulo de função inversa, que vai ser bem mais tranquilo pelo que eu olhei. E outra coisa que eu fiz foi essa prova aqui de cálculo. Assim, foi uma prova unificada, eu suponho que unificada quer dizer que é o curso de engenharia, matemática aplicada, licenciatura, bacharelado, etc. Mas eu consegui fazer e eu fui muito bem. Claro, na questão 4, como sempre, eu li a questão errada. Aliás, eu fiz uma fórmula aqui errada e isso me causou problema, mas tirando isso aqui foi bem simples. E agora, partindo para a matéria que eu tô indo melhor, é geometria analítica. Nessa semana, a maior vítima da minha preguiça foi geometria analítica. Eu realmente não estudei muito. Eu me lembro de semana passada ter dito que eu iria estudar o capítulo 14 e o de plano. E assim, o de reta eu terminei, que é o capítulo 14. Mas o 15 que eu tô agora, que é o de plano, eu ainda estudei 2 páginas, 2, 3 páginas. Eu inclusive disse que ia estudar ontem, né? Ontem e eu não consegui, assim, eu não estudei. Tanto que eu fiquei muito no Discord, tanto porque eu acompanhei alguns jogos no dia. Mas assim, meu plano para essa semana é realmente terminar o capítulo 15, que é o de plano, e assim, e ainda tem mais um problema, porque eu vou viajar. E eu teria que estudar durante a viagem, o que claro vai dificultar um pouco. Mas ainda assim, essa semana eu vou realmente focar mais em geometria analítica, inclusive porque aquela meta que eu falei para vocês, terminar até o início do semestre, está bem apertada. Então eu vou realmente ter que me esforçar. Então agora, já que eu terminei nessa parte de matéria, tem algo que eu realmente gostaria de falar com vocês. Que é, eu disse que eu estava tentando ler mais semana passada, que realmente eu estou conseguindo. Assim, não é muito, ainda estou no nível patético, mas ainda assim eu estou lendo mais do que semana passada. Eu ainda, além de ler o livro dos Demônios do Dostoiévski, eu também estou lendo esse daqui, que é do Jacques Hadamard, inclusive eu fiz o vídeo sobre a matriz Hadamard, que é a psicologia da invenção na matemática. Ele fala como as ideias matemáticas surgem, etc. Eu ainda estou no início, embora eu esteja relendo, porque há uns meses atrás eu parei no meio. Ele fala, por exemplo, das condições que ideias matemáticas podem surgir, etc. E com base no início desse livro, uma ideia que eu tive foi anotar quando eu tenho ideias, assim, pode ser qualquer coisa simples. Ideias que eu tenho, etc. Por exemplo, eu tive uma ideia nova. Sobre qualquer assunto. Eu tive uma ideia nova de uma função hoje, por exemplo. Aí eu vou lá, anoto o que eu estava fazendo, etc. Porque se tudo der certo, eu vou poder, no futuro, tentar aumentar situações que eu tenho essas ideias, para ir sim ter mais ideias, claro.
E assim, e falando nesse sentido de ter novas ideias, eu realmente tive atualmente 3 ideias que eu achei muito interessantes e que eu não encontrei muito sobre na internet. Inclusive sobre uma delas eu não encontrei absolutamente nada. Então muito obrigado por verem o vídeo e até o próximo.